Fala pessoal, esse é o podcast Corpo Consciente, sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o apresentador do podcast, Dr. Gustavo Henrique Silva, eu sou médico intensivista e especialista em nutrologia. Junto comigo está a psicóloga, especialista em comportamento alimentar, a Emanuela. Junto dela, a Gabriela, que é médica cardiologista, e o João Vitor, que é nosso médico endocrinologista. Nós somos a equipe que vai falar um pouquinho para vocês sobre saúde, esporte, bem-estar, suplementação e um pouco da questão psicossocial relacionada, assim, à parte física, ao esporte também. Hoje o nosso episódio se chama Corpo de Verão. E quem aí já sentiu uma pressão para ter um corpo de verão? Isso te afetou de forma psicológica, emocional ou física? Hoje a gente está aqui com a Manuela, que é a nossa psicóloga especialista em comportamento alimentar, e o TCC dela foi justamente sobre esse tema. Manu, vamos conversar um pouquinho? Como que isso impacta as pessoas? Como que as redes sociais, esse desejo por um corpo aí perfeito, abre aspas, perfeito, né, interfere na vida das pessoas? Eu acho legal de começar olhando para o contexto, né? Então, não é especificamente ou necessariamente a rede social, mas também aquilo que a gente escolhe olhar na rede social. Então, o que a gente está seguindo, que conteúdo que a gente está escolhendo acompanhar, como é que a gente está olhando para tudo isso, como é que a gente está internalizando tudo isso, né? Então, tu mencionou agora o TCC, por exemplo, tinha alguns estudos comparando justamente uma região da África do Sul, que não era tão desenvolvida financeiramente, e aí as meninas elas tinham acesso a outros tipos de conhecimento, de conteúdo, enfim, e justamente por essa questão financeira não ser tão desenvolvida, às vezes as pessoas que elas tinham mais acesso à comida, elas tinham muito mais reconhecimento do que as pessoas que aqui a gente valoriza, por exemplo, um corpo magro, enfim. Então, traz muito esse contraste daquilo que a gente prioriza e a gente valoriza dentro do nosso contexto, né? E aí, acho que até a gente pode jogar esse lado até para as questões de hormônio e as coisas que a gente vê na rede social que vai alimentando essa autocobrança e um resultado idealizado que nem sempre é atingido, né? Uhum. E a gente vê hoje na rede social muitas pessoas com corpos assim esculturais, né? Isso é o normal das pessoas? Escultural? É. A que custo? A que custo? Mas isso é o normal? É o que a gente vê na maioria da população? Não, de forma alguma. Porque assim, quando eu penso em corpo de verão, eu penso numa praia, né? Sim. E o que você mais vê na praia? No Brasil, onde a gente tem uma população de 60% de pessoas com sobrepeso ou obesidade, o corpo que eu penso de verão é aquele senhor de 40 anos, o famoso tio, né? Com barrigão e garrafa de cerveja na mão, né? E o copo Stanley, se for chique, né? E o que eu vejo é isso, né? Corpos de verão, na verdade, ao meu ver, são corpos da população normal, né? Não de quem está no 1% com melhor físico ou no 1% com pior físico, né? São aquelas pessoas que vão ter um pouco de estria, vão ter um pouco de celulite, e geralmente algumas pessoas que têm esse perfil de físico, né, acabam, não queria dizer adoecendo, mas se sentindo mal por ter uma celulite, por ter uma estria, algo que é completamente esperado, né? E aí entra também muito essa questão dos filtros, né? Do tipo, o que está sendo mascarado, qual que é a medida que está sendo implementada, e a forma como a gente escolhe olhar para isso. E como que a gente pode fazer para fugir um pouco disso? Para tentar não se sentir mal, não se culpar? A gente precisa avaliar também como que tá essa qualidade de pensamento, né? Então, tu tá usando isso para tu engajar, ter uma prática mais saudável, e aí eu acho que é até legal a gente olhar para as outras áreas, né? Não ficar só nisso, mas o que a gente tem como valor na vida? O que a gente se identifica? Do tipo, tu quer atingir um padrão físico ou tu quer atingir uma melhora de qualidade de vida? Qual que é a tua prioridade nesse momento? Tu tá, sei lá, com um corpo bonito ou tu tá se vendo bonito? Porque é muito da perspectiva que a gente adota, e isso vale para todas as situações. É pouco do que a gente fala sobre aquela questão de filosofia de vida, né? Exatamente. Não é pelo resultado, é pelo processo até chegar no resultado, né? Quando a gente foca no processo, o resultado acaba sendo uma consequência e muito mais prazeroso, né? Exatamente. Tá. Vou puxar um pouco para a Gabi. A Gabi trabalha com cardiologia, né? Então a Gabi acaba vendo muito mais pessoas doentes com relação ao excesso de peso, aí, com complicações decorrentes disso, e também acaba atendendo atleta ou pessoas que estão querendo fazer atividade física e entrando aí, né, com uma vida mais saudável. Como que é para você, Gabi? De coisas que a Manu falou que eu achei bacanas, é que eu acho que, assim,
todo esse contexto do corpo de verão sempre existiu independente da rede social. A gente só tinha meios diferentes dessa forma que isso era reproduzido. Então, nos anos 90, talvez fosse mais por meio das revistas, e é claro que com as redes sociais teve uma amplificação disso. E hoje em dia, o que eu vejo é, além daquela estética da magreza, que talvez foi muito valorizada algumas décadas atrás, a gente tem um corpo, um biotipo que é almejado, que aparenta ser saudável. Então, ele tem massa muscular, ele é forte, talvez ele não seja tão magro quanto uma vez foi em termos das modelos, e isso dá uma ideia de saúde. Mas o que está por trás disso, sabe? Porque às vezes você vê um corpo lá de alguém que tem muita massa magra, musculoso, tem um percentual de gordura baixo, e você coloca isso como um estereótipo do que é saudável. Só que os recursos, o processo, como vocês comentaram, que a pessoa utiliza para chegar nesse fim, é o inverso do saudável. Então, por mais que, talvez esse ideal de que não é aquela pessoa esquálida, muito magra, agora eu estou imaginando, não, é isso que eu quero ser saudável. Quando você vê as formas de chegar até aí, você tem que escolher os meios certos de atingir esses objetivos. E talvez você se frustre no caminho, porque não necessariamente você vai obter aquele resultado da pessoa que vende saúde na rede social, né? Então, não necessariamente com reposição de hormônio, né, que acho que são tópicos que a gente vai acabar abordando, dietas restritivas, excesso de suplementos que às vezes não fazem sentido, pode ser que por dentro você tá tão ruim, tão mal, quanto uma pessoa, né, totalmente fora dos padrões, quanto o tio gordinho da praia, né? Então, acho que isso é importante a gente entender. Será que aquilo que você almeja como padrão de beleza e de saúde, de fato, é saudável? E as redes sociais acabam eu vendendo quero pegar um pouco esse disso. gancho, adorei que você terminou. Será que é de fato saudável? Vou jogar uma pergunta para o João, nosso endócrino, né? João, até que ponto é saudável uma composição corporal com 5, 6, 7, 8% de gordura? Porque é um corpo estético, mas isso é um corpo saudável? Acho que não só saudável seria a pergunta, né? O quanto é saudável e sustentável um corpo nessa composição corporal. Assim. E sustentável não só fisicamente, mas eu digo sustentável em termos de rotina, em termos de psicologicamente, quanto isso é sustentável. E do dia a dia como um todo, assim mesmo. O problema é que, juntando essa questão da rede social, acho que a rede social ela traz alguns problemas que ela esconde os processos, assim, por trás daquilo. E ele normaliza um pouquinho do que seria, na verdade, isso que você estava comentando antes. Do que seria exceção, ele acaba normalizando como regra. E as pessoas se sentem mal porque, poxa, todo mundo está assim e eu não estou. Então, a partir do momento que você acha que aquilo é o novo normal, e definitivamente não e você não entende o processo por trás daquilo, você não entende também aquilo que a Gabi estava falando também, do quanto aquilo pode estar sendo danoso, quanto aquilo... que ninguém vai estar mostrando a parte ruim, assim, de tudo aqui. Das complicações, às vezes dos internamentos, das dificuldades. Então, definitivamente, uma composição corporal abaixo de um homem, né, principalmente, assim, mulher é ainda muito mais difícil você trazer uma composição corporal abaixo dos 10%. A gente fala de uma mulher numa composição corporal dessa, provavelmente ela não vai estar nem menstruando mais, assim. Um homem também com uma composição corporal abaixo disso é muito difícil de sustentar fisiologicamente sem nenhum outro tipo de recurso. E de maneira de saúde, isso está muito mais longe do que a gente define como saúde, e não só física, assim, mas como rotina e como psicologia mesmo, assim, para sustentar um corpo desse. Sim, e aproveitando que você puxou para isso, dessa não grande necessidade, mas essa pessoa, para manter um físico desse, tem que ter um esforço muito grande, muitas vezes isso não é saudável. Você falou que a mulher acaba não menstruando, né? Hoje a gente sabe que tem uma síndrome chamada RED-S, né? Que é da energia, o déficit relativo de energia relacionado ao esporte, né? E isso realmente é uma doença, né? Que acomete tanto mulheres quanto homens. E da onde que ela vem, João? Então, eu acho que isso tem sido mais reconhecido nos últimos anos, assim. A gente tinha nomes diferentes, assim, a gente chamava de síndrome da mulher atleta, mas a gente sabe isso, que não é só da mulher atleta que isso acontece. Mas é muito desse contexto metabólico energético, assim, que pode estar envolvido, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, eu acho que talvez seja um pouco mais sensível a essas restrições energéticas, assim, no organismo feminino, por conta da parte hormonal como consequência final, assim mesmo. Então, a gente depende muito de um metabolismo lipídico e energético, assim, para a produção hormonal. E se isso está restrito de uma maneira muito importante, assim, de maneira mais leiga falando, assim, né, isso, a mulher não vai ter recursos energéticos e lipídicos, assim, vamos dizer assim, para produzir a parte hormonal, para sustentar a ciclicidade do corpo dela que ela precisa, assim.
Então, uma das consequências, a gente está falando de uma das consequências, é o que a gente vai ver, que talvez clinicamente é mais fácil da mulher perceber, é a parte da menstruação, assim. Mas as outras consequências são inúmeras, assim, da parte muscular, da parte óssea, da parte psicológica também, assim. Então, é um contexto muito mais amplo, muito mais complexo do que, às vezes, só parei de menstruar porque eu estou com uma restrição grande. Assim. Isso, é importante isso que você falou. Eu até sigo uma ginecologista lá de Minas Gerais, que eu acho fantástica. Ela traz conteúdo muito bom. Ela é uma menina que começou com a corrida e acabou indo para o triatlon. E, recentemente, ela teve uma lesão de joelho, depois disso ela teve uma outra lesão de tornozelo, e há poucos meses atrás ela fez uma fratura da tíbia dela, né? E eu mandei uma mensagem para ela toda educada, falei, você não acha que pode estar sendo um RED-S? E a resposta dela foi, é o principal suspeito, eu acho que eu tô com déficit relativo de energia, eu preciso comer mais. E ela daí entendeu que, até então ela pregava que para correr é só botar o tênis e sair correndo, né? Que a maioria dos corredores acredita nisso. Mas com acompanhamento você vai muito melhor, evita danos, né? E ela começou a acompanhar, comer um pouquinho melhor, fez uma prova de triatlon esses dias com um tempo maravilhoso, assim, sem lesão. Achei legal que, mesmo nós médicos, às vezes, negligenciamos a saúde, esquecemos de coisas que são básicas, não básicas, mas que são importantes, né? Eu tenho como experiência própria, assim, eu falo que, assim, como nós, quando a gente, profissional de saúde, quando a gente tenta lidar com os nossos próprios problemas ou problemas da família, a gente tende a ir para os dois extremos. Ou a gente tende a diminuir aquilo ou aumentar muito aquele problema. Assim. Então, eu acho muito difícil a gente ficar lidando com problemas ou pessoais ou problemas de família, assim, de familiar muito próximo, porque a gente tende ou a minimizar aquilo ou maximizar e o nosso raciocínio não vai ser o mais coerente, assim mesmo. Então, eu digo como dica, assim, por mais que seja profissional de saúde, busque ajuda, busque acompanhamento, porque isso faz muita diferença, muita mesmo. Com certeza, né? Até dessa questão do déficit energético, eu vejo um pouco até talvez de um recorte de transição cultural, e principalmente também um recorte de gênero, como o próprio João falou, das mulheres serem mais suscetíveis. Porque eu acho que nessas questões dos padrões, a gente também vinha de um caminho de muita restrição calórica, de carbofobia, medo dessa ingestão, e daí agora a gente tem algumas coisas sendo pregadas nas redes sociais que são positivas em relação ao estímulo de esporte, ao estímulo desse corpo que é um pouco mais atlético, com massa muscular, que a gente comentou que pode ter os dois lados. Isso pode ser positivo, mas vem numa cabeça de mulheres, e claro, de homens também, que ainda tem essa ideia de um corpo extremamente magro, de medo de se alimentar, de medo de se nutrir, medo de comer comida de verdade por conta de engordar. E daí, claro, se engaja num esporte que vai ser sempre algo positivo, mas à medida que você se engaja mais, isso requer mais o teu organismo e requer, né, medidas que são proporcionais àquilo. Então, eu estou correndo mais, eu vou ter que investir mais nisso, na minha massa muscular, na minha alimentação. E a gente não faz essa medida na mesma proporção. Então, eu quero correr uma maratona, mas eu não estou investindo o mínimo na minha preparação para isso e ainda com uma cabeça de que se eu comer, eu vou engordar. Se eu comer mais arroz, mais carbo, eu vou ficar na saladinha com frango e acaba predispondo a tudo isso. Então, a gente vem dessa transição até de mentalidade e isso tem muito a ver com os padrões de beleza. É impressionante o quanto isso acaba tendo uma relação direta com os nossos hábitos de saúde, com os nossos hábitos alimentares e também com a forma que a gente enxerga o nosso corpo. Né? Hoje a gente precisa desconstruir, na verdade, algumas dietas super restritivas que a gente vê na internet. Exatamente. Né? E, realmente, o que eu vejo hoje muito no meu consultório são mulheres, né, jovens ali, na faixa de 20 para 40 anos, que estão fazendo esporte, mas reclamam que não estão tendo o desenvolvimento que querem. Não estou rendendo no meu esporte, não estou ganhando músculo, não estou perdendo gordura. E quando você vai olhar a dieta dessa pessoa, ela é extremamente restritiva. E é engraçado que tem dois perfis de menina que aparecem, né? Um perfil que não come a meta de proteína que precisava e, além disso, come pouco. E aí, realmente, vai ser aquela pessoa que é falsa magra, né? Que vai ter um percentual de gordura mais alto, apesar de ter uma massa de gordura normal, né? E uma massa muscular baixa. E tem um outro perfil que aparece muito no meu consultório, que é o perfil daquela mulher que até bate a meta de proteína, mas ela tem uma aversão ao carboidrato. Meu Deus, você falar para ela comer carboidrato. É um crime, quase. E a gente tem que desconstruir um pouquinho disso, ensinar essas pessoas a comerem melhor, ensinar que a alimentação é a base ali para você ter um desempenho esportivo legal, né? E não só um desempenho esportivo, mas se nutrir com saúde, evitar doenças também, controlar colesterol, glicemia, né? Isso é extremamente importante.
Sim, e eu acho incrível isso que as redes sociais pregam, de você acabar ficando mais engajado, de entrar para um esporte, de fazer atividade física por estar olhando o entorno. E eu acho que de forma alguma a gente deve colocar barreiras na prática do exercício físico numa população que é predominantemente sedentária. Então, mesmo eu sendo cardiologista, são assim cenários muito restritos em que a gente vai contraindicar a prática, ainda mais se ela for inicialmente ali leve a moderada, né? Quando a gente fala de prática de atividade física a níveis competitivos, daí sim que é importante a gente fazer uma avaliação mais pormenorizada antes de se engajar nesse tipo de atividade e daí fazer um acompanhamento longitudinal por conta dessas questões de performance, de você não acabar se fraturando, não acabar assim, tendo mais percalços num caminho que é de saúde. Mas sempre vai ter o lado positivo de te engajar. A questão é, putz, agora que eu já engajei, que eu já tô fazendo exercício físico ali, pelo menos leve a moderado, se a coisa tá caminhando para um nível acima, e vai ser legal, porque o esporte traz benefícios ali, tanto né, psicológicos quanto físicos, talvez eu tenha que caminhar para um nível a mais, assim, de investimento, assim, de tempo, de energia, para essa preparação que o esporte requer. Deixa eu aproveitar que você puxou um gancho, eu lembro uma história muito boa minha. A pergunta é, atestado para fazer atividade física? Precisa, não precisa, tem academia que exige, que não exige. Para quem é ideal, para quem não é ideal. Deixa eu contar uma história minha, que essa é hilária. Eu, quando estava no meu primeiro ano de residência de ortopedia, que eu fiz e larguei, né? Eu fui dar entrada na Smart Fit. E lá me pediram um atestado. Eu falei, tá bom, depois eu trago, né? E fui um dia, fui 2 dias, fui 3 dias. Fui treinando, um dia a mulher olhou para mim e falou, ó, doutor, eu não vou te deixar entrar mais se você não me trouxer um atestado. A gente precisa disso. Eu falei, tá bom, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma folha de receituário, fiz o atestado eu mesmo e pedi para todos os residentes do hospital carimbarem. Levei um atestado com 50 carimbos. Tinha carimbo até de ginecologista me liberando para treinar. A menina olhou, ela pediu por favor para tirar uma foto que ela adorou aquilo e pronto, eu treinei feliz. Então, para quem que vale essa avaliação? É para todo mundo? Quem são as pessoas que se beneficiam de uma avaliação assim cardiológica pré-exercício? Então, esse assunto é até um pouco polêmico, se a gente olha diretrizes brasileira, americana, europeia, elas até divergem em relação a esse tema. Mas, em geral, como eu falei, quanto mais barreiras a gente coloca para a prática de exercício, pior. Então, vamos supor que você pega um paciente que está super engajado para fazer atividade física e ele quer começar e você, não, mas você vai ter que fazer essa penca de exames antes de você sequer poder pisar no parque, na esteira, para fazer uma atividade que seja leve e moderada, digamos assim. Isso só vai ser um empecilho a mais de uma pessoa que já tem uma dificuldade de sair da inércia para praticar qualquer atividade física. Então, no geral, a maioria das pessoas vão estar liberadas para fazer atividade física leve a moderada. Quando a gente olha diretrizes, elas variam em pedir um eletrocardiograma, outras falam para você não pedir nada sequer, só se a pessoa for fazer atividade de alta intensidade, atividade competitiva, né? Mas sempre que você tiver a oportunidade de fazer uma avaliação, vão ter muitas informações que vão vir, desde um eletrocardiograma de base, de um ecocardiograma, vão te ajudar até na própria performance, no teu desenvolvimento no esporte. Se você faz uma ergo-spiro, você vai ter noções das suas zonas de treinamento, nas tuas frequências cardíacas ideais para ir guiando o seu treinamento, vai ajudar ali o teu educador físico a fazer uma prescrição mais individualizada. Mas nos cenários em que isso seria obrigatório, seriam nos pacientes que são sintomáticos, efetivamente, então tem um sintoma de falta de ar, de dor no peito, não vai ser aquele que vai ter uma segurança para sair fazendo uma atividade intensa. E se você tem uma história familiar, assim, de cardiovascular positiva, de morte súbita, tudo é interessante, antes de você sair fazendo uma atividade, você passar por avaliação. Agora, isso vai ser uma minoria dos pacientes, né? Então, claro, com a idade, tudo, o ideal é você procurar doenças que vão surgir com a idade e não são necessariamente genéticas, mas a grande maioria delas não vão contraindicar de você fazer uma caminhada na esteira, né, uma corrida leve. É importante que você saiba que antes de você dar um passo a mais na intensidade, você deve passar por essa avaliação. Mas se for para fazer uma atividade só para sair do sedentarismo, na maioria das vezes não é algo assim que eu falo, espera você fazer esses exames antes de você fazer a atividade, de forma alguma. Eu quero mais deixar que o paciente se sinta livre para fazer esse início enquanto ele está engajado e, paralelamente, a gente vai fazendo essa avaliação para dar ainda mais segurança para os próximos passos.
Isso vale para tudo, né? Eu acho que essa questão da dose é muito importante. Isso, Então, tu não precisa sair do 0 e ir ao 100. E é para Uhum. tudo nessa questão de mudança de estilo de vida, prática, escolhas alimentares, escolha de atividade física, do tipo, não precisa querer... Eu até falo que o que não é verdadeiro não sustenta. Então, o que adianta? Qual que é o custo de tu chegar no emagrecimento que tu perde, sei lá, 20 quilos de uma hora para outra? Como é que tu vai sustentar isso depois? Quando tira a medicação, por exemplo, tem todo esse processo para tu conseguir manter esse resultado. Então, acho que é muito disso que tu tá trazendo, né, Gabi? No viés de... Começa devagar, vai sustentando, vai Exatamente. alimentando, não precisa sair de um extremo para ir pro outro. Porque isso é muito o que a gente vê também na prática clínica, né? Eu quero sair do 0 e ir ao 100. Como? Se tu não conhece o 2, o 3, o 4, como é que tu quer construir tudo isso? A casa, ela não vem pronta. Né? Exato. E claro que as redes sociais vão ser positivo no incentivo, mas no geral você vai ver o incentivo daquela pessoa que já está no ápice e você não... comecei a seguir hoje. Você não viu todo o caminho para a pessoa ter chegado até ali e você acha que da hora para noite, do dia para noite, ainda mais na questão do corpo de verão, né? Eu acho que bate setembro... Começa a vir o feriado de 7 de setembro, a primeira prainha do ano, assim, do segundo semestre. Você já, meu Deus, eu tenho 3 meses para correr atrás do que eu não fiz numa vida, né? Exatamente. E deixa eu aproveitar o gancho, e a pergunta é para o João e para a Manu juntos, tá? Vamos deixar as ladies responderem first, né? Mas a gente falou de aí expectativa, meta, né? E, independente de corpo de verão, estético, não, quero me tornar mais saudável, quero perder um pezinho. O que é uma expectativa, tanto do lado psicológico, real, como que eu vou criar objetivos e metas de forma que eu não me prejudique com isso? Eu quero saber do João, o que é uma expectativa real aí de perder peso, João? O que é saudável? Eu começo? Ladies. Eu acho que isso é muito subjetivo, sabe? Então, do tipo, qual que é a tua realidade atual? Da onde que tu tá partindo agora e o que tu tá querendo chegar? Qual que é o teu referencial, né? Do tipo, você tá olhando pro recorte, igual a Gabi comentou, da vida da pessoa que já tá uma vida inteira caminhando. Mas aí tu vai olhar pra ela, tu vai se frustrar, você não vai conseguir manter. Então, eu brinco isso porque às vezes as pessoas elas me perguntam do tipo, nossa, Manu, como é que tu faz pra manter essa rotina no teu dia a dia? Que você treina, não sei o quê. Gente, eu comecei... isso é um exemplo muito... O meu terceirão, eu precisava levar a declaração da academia pra ter nota. Eu ia uma vez por bimestre pra academia pra pegar a declaração pra eu ter nota de educação física. Eu não acordei e não nasci fazendo a atividade física que eu faço hoje. Eu comecei a construir, 2 vezes na semana. E aí vem aquela frase motivacional, né? O mínimo perfeito é melhor que o perfeito não feito. Mas não tem como fugir disso. De onde tu tá partindo e aonde tu quer chegar. Então não tem uma fórmula de bolo, mas é uma coisa construída a partir da tua realidade. Deixa eu aproveitar, só para apresentar para o pessoal, a Emanuela é maratonista. Tá? Meio maratonista. Meia maratonista, tá? Nós dois somos meio maratonistas, então né? temos um maratonista inteiro no podcast. Temos um maratonista inteiro se somar. Manu... Dá pra fazer uma ultra, então, porque eu já fiz 3 meias. Eu também fiz 3, então, uma ultra, fechou. Eu vou ter que voltar a correr para não ficar para trás. Mas, então, fazendo uma analogia com a corrida. Esse processo de buscar ser uma pessoa mais saudável, que envolve muitas vezes magreza, envolve estética, é uma corrida de 100 metros ou é uma maratona? Não tem como a gente pensar que é uma corrida de 100 metros. Não dá pra gente pensar que vai perder peso aí. Meu Deus, em 2 meses eu vou perder 15 quilos e eu vou estar trincado, né? Por exemplo, a gente está terminando novembro, chegando em dezembro. Não dá para esperar que o cara que está barrigudinho vai estar completamente trincado em janeiro, né? Sabe que tu me faz lembrar de uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar, de que o processo, o emagrecimento, a gente não pode olhar para o emagrecimento como sendo o objetivo final. Ele é o resultado dos fatores que vêm antes disso. Então, a gente não pode querer isolar. Do tipo, eu só quero o final. A gente não consegue isso. Então, a gente precisa viver esse processo todo para entender como é que a gente vai chegar e sustentar isso. Beleza, tu quer correr 100 metros a 3,30, tu vai correr, mas vai ser 3,30 de 100 metros. Tu não vai aguentar 21 quilômetros a 3,30 se tu não se preparar para isso. E é justamente isso, né? O referencial e como é que tu se prepara para sustentar. Exatamente. João, pensando em metas realistas para perder peso. Eu vou puxar o gancho que o Manu falou, assim, por causa que eu acho que o primeiro é você saber bem aonde você
adaptar inicialmente, assim, porque a partir disso você consegue, primeiro, traçar objetivos e traçar objetivos realistas e o caminho que você quer trilhar, assim, porque isso vai definir muito o esforço que você vai ter que gastar nesse processo todo, assim. Em termos de meta, assim, é que geralmente o pessoal gosta de ouvir números, assim, né, pra gente falar assim, não, dá para perder tantos quilos por mês, assim. Claro, eu acho que a probabilidade de você perder uma porcentagem maior de peso de uma maneira mais rápida é muito maior quanto maior o peso dessa pessoa, assim. Até pelos ajustes metabólicos que o corpo vai estar fazendo conforme o peso já ocorreu, assim. Então, o paciente que está no início da perda de peso, ele vai conseguir ter uma perda de peso maior no período inicial, assim. Mas a cada quilo que você perde, o teu metabolismo está completamente mudado a partir daquilo, assim. Então, a tua fome vai estar aumentada, o teu metabolismo, a taxa metabólica basal vai começar a estar reduzida e o próximo quilo vai ser mais difícil de perder do que o último que você perdeu. E acho que faz parte do papel do profissional que está junto, ajustar isso, fazer com que o paciente, o atleta, a pessoa que quer perder peso, entenda isso, entenda o processo, porque a partir disso que a Manu falou também, que a partir do momento que você entende o processo e aprende a curtir o processo e não o resultado, você vai definir aquilo como algo sustentável, assim, que é a coisa mais importante que o paciente consegue fazer, é colocar uma mudança que ele consiga sustentar ao longo do tempo. Assim. Se eu falo, uma das coisas que eu falo muito para os pacientes, assim, de tudo que se fazer, a coisa mais importante que você faça com consistência, assim, porque isso é o que mais vai trazer resultado. Aquela mudança, se você traz para a tua rotina com consistência, assim, isso faz muita diferença. Aquela coisa, independente do esporte que você for fazer, faça o que você gosta, que é o que você vai fazer. Vai ser o melhor esporte para as pessoas. Eu costumo dizer para os meus pacientes que uma perda de peso que eu considero saudável, até para não frustrar eles, é de 2 a 4 quilos mês, que é uma perda até que razoável, né? E pensando em saúde, para quem está com quadro de obesidade, de sobrepeso, reduzir de 5 a 10% do peso é uma meta que melhora a saúde. Vai ser uma meta estética? Não, é aquilo que você falou. Você tem que ver para onde você está e para onde que você vai. Eu sei que se eu reduzir 10% do peso de um paciente meu, eu vou melhorar a glicemia, colesterol, pressão, eu vou ajudar a Gabi com os cuidados, mas muitas vezes o paciente que tem 130, se ele perdeu 10%, ele vai para 117. Ele ainda estará com quadro de obesidade, provavelmente, mas já com controle metabólico melhor, né? E parte muito legal do que você falou também foi essa adaptação metabólica que a gente tem. A gente sabe que realmente a gente perdeu peso, a gente vai começar a gastar menos energia e ter mais fome. E esse é o grande gancho que traz o efeito sanfona, né? O grande fator que vem para o efeito sanfona. E como que a gente pode fazer para evitar esse efeito sanfona? Quais são as estratégias, além de manter a consistência? Além de manter a consistência, porque é isso que falou, assim, primeiro, para explicar um pouco isso, assim, o nosso corpo é extremamente adaptável para tudo que ele vai fazer, assim, o nosso corpo é muito bom em se adaptar para gastar menos energia para aquilo que ele está fazendo. Então, isso vai acontecer durante a perda de peso, mas também acontece para a própria atividade física, assim. O paciente que vai começar a correr 5 km hoje, ele vai gastar, chutando, umas 500 calorias. Ao longo do tempo, o corpo começa a adaptar também para ele correr aqueles 5 km com um gasto energético menor, assim. E a perda de peso faz a mesma coisa, assim, em termos de você, a partir de 10 quilos que você perca, a tua taxa metabólica vai estar reduzida e tua fome vai estar... Mecanismos de neurotransmissores, hormonais, assim, vão estar muito ativados para aumentar a tua fome. O papel de quem está envolvido nisso é, primeiro, entender todos os processos, olhar atentamente como é que está a perda de peso, o momento de platô, e fazer ajustes tanto na dieta quanto no treino de maneira constante, assim, maneira constante, intermitente, mas sempre olhando aquilo, porque a dieta e o gasto calórico vai se adaptar e você vai ter que adaptar para o paciente gastar um pouco mais, assim. Então não tem jeito, assim, você tem que estar muito atento para isso que está acontecendo, assim, porque você vai ter que adaptar, vai ter que apertar mais a dieta, vai ter que apertar um pouco mais a atividade física, até que esse platô seja quebrado e essa adaptação metabólica seja rompida de novo, assim. Exato. Até a palavra dieta é uma palavra que muitas vezes as pessoas encaram de forma negativa, né? Que geralmente vem associada com dieta restritiva, dieta da USP, dieta do ovo, esse monte de coisa assim, né? Eu acho que nisso dá até para relacionar essa questão do efeito sanfona e o que o João trouxe sobre a consistência, de que a gente tem uma tendência muito grande a cair nesse tudo ou nada, né? Então, ou eu atinjo tanto de perda de peso, ou todo o resto que eu perdi não valeu. Ou eu sigo 100% dieta, ou eu não fiz nada. Ou eu vou todos os dias para academia, ou eu não vou atingir meu resultado. E que a trajetória disso vai ser uma linha reta, né? Não vai ter percalço, não vai subir, não vai cair. É legal que isso é um prêmio Nobel da Economia, né? É um prêmio Nobel da Economia. Nós temos a tendência de sentir muito mais, valorizar muito mais as nossas perdas, os fracassos, do que os nossos ganhos.
E a gente acaba, perdi só 10 quilos. Não, cara, para comemorar, perdeu 10 quilos, tá excelente, né? E eu acho que na consistência, a chave é muito a longitudinalidade do cuidado, né? Porque é muito comum, e isso até transpondo para o meu cenário, que é muito... Os pacientes viram e mexem, não, eu quero fazer um check-up. E vai para uma consulta médica, faz uma série de exames, às vezes nem volta para a reavaliação desses exames e sente como se eu ter feito esses exames já foi uma forma curativa, preventiva por si. E acho que acaba acontecendo muito isso também com o nutricionista, com o endócrino, enfim, não, eu tenho aquele insight do momento de saúde que eu quero engajar na minha perda de peso, eu quero ter um estilo de vida mais saudável, eu vou em uma consulta, eu faço aquelas medidas iniciais, eu talvez até tenha uma resposta inicial, e a partir do primeiro momento de platô, eu nem volto mais, né? Ou por frustração, ou porque eu já senti que eu fiz o meu primeiro passo e ele vai ser suficiente. Mas para eu dar seguimento àquilo, vão ser uma série de novos passos. A tolerância à frustração, né? A gente está perdendo muito isso. Verdade. Totalmente também por conta desse imediatismo que a gente fica vendo nas redes sociais e do recompensa. O problema é que hoje tudo tá a 3 cliques de você, né? Exatamente. E daí, se eu entrei no platô com esse nutricionista e esse endócrino, acho que é outro problema. É o nutricionista. Não sou eu, não é o que eu tô comendo. Essa semana eu fiz um exame num paciente que fez um teste ergométrico e ele tinha piorado muito o desempenho em relação ao ano anterior, do quanto ele aguentou. Enfim, tinha N fatores, ele tinha recém pegado uma gripe, é claro que tudo isso vai fazer diferença na performance. Mas quando ele viu que ele tinha interrompido o teste antes do que no ano anterior, a primeira coisa que ele falou, eu vou ter que dar uma bronca no meu personal. Então, a gente também tem essa tendência de terceirizar a responsabilidade de coisas que nem necessariamente são problemas ou frustrações, mas que a gente também tem que encarar como agentes ativos desse processo de mudança e entender que é um processo e não uma chave que vira e está pronta, né? Isso. É uma coisa que vai continuar caminhando. E isso em todas as áreas da saúde, né? E eu gosto muito de falar, quando o assunto é alimentação, que a gente não tem que seguir uma dieta, mas que existem 4 pilares fundamentais para a gente ter uma alimentação adequada, né? O primeiro é a quantidade, ou seja, eu comer a quantidade de calorias que eu necessito. Quero perder peso? Quero ganhar peso? Para que lado que eu quero? Eu tenho que estabelecer uma quantidade, né? Segundo é a qualidade alimentar, né? É a gente trocar essa parte de alimentos ultraprocessados, refinados, açúcar, farinha branca, por alimentos que vão nutrir realmente a gente, né? Alimentos com uma quantidade de fibras boa, de vitaminas boas, de minerais bons. Então, quando a gente melhora a qualidade alimentar do paciente, muitas vezes, sem melhorar a quantidade, ele já tem baita de um benefício, assim. E ainda entra junto a harmonia, que é o que a gente chama de prato colorido, né? Que nossas mães falavam, para ter o prato colorido. E a adequação, né? Não adianta eu falar para um árabe comer arroz e feijão. Ele vai comer arroz com lentilha, ele vai comer o quibe dele. Isso é muito legal, porque às vezes a grande dificuldade de adesão à mudança do estilo de vida está justamente associado à ideia de que a gente só precisa de saciedade, mas a verdade é que a gente precisa de satisfação com aquilo que a gente está comendo também, porque a alimentação é muito afetiva, é muito cultural, tu tem que gostar daquilo que tu está comendo. Exatamente. É a mesma coisa, o japonês. Como é que eu vou falar para o cara comer arroz com feijão? Ele não vai comer arroz com feijão. Exatamente. Então, a gente tem que, nós profissionais, sempre adaptar para a realidade. A gente tem que entender como é uma dieta adequada para cada realidade. O contexto, né? Exatamente. Aproveitando o gancho, Manu, falando em alimentação. Como fazer o paciente ressignificar essa relação dele com a alimentação, tornar essa relação, mesmo em processo de ganhar peso, de perder peso, harmônica? Acho que a gente precisa entender qual que é o lugar da comida na vida desse paciente, né? Porque às vezes a gente luta com uma coisa que a gente pode olhar e falar, ok, sim, a comida ela é afetiva, sim, a comida... Mas qual que é a principal função? É nutrir. E qual que é o primeiro contato que a gente tem com a nutrição? Com a nossa mãe. E não é uma nutrição só fisiológica, ela é uma nutrição afetiva também. E aí é por isso que eu até bato nessa tecla da satisfação e da saciedade. Mas eu acho que a gente tem que olhar primeiro para o nosso pensamento. Então, fugir desse tudo ou nada que a gente estava conversando agora, de entender que tu não precisa comer 100% saudável 100% do tempo para atingir os teus resultados. Tu não precisa se restringir
100% do tempo para aquilo. E que aquele bolo que talvez tu chegue em casa e fala, ai, mas amanhã não vai ter o bolo. Vai ter o bolo amanhã. Tu não precisa acreditar em tudo que a tua cabeça tá pensando. E a gente ter esse clique do tipo, tá, às vezes eu tenho alguns pensamentos mais permissivos que estão me prejudicando, já é uma grande virada de chave. Só que tudo isso também é um processo, né? Porque até isso que a gente está conversando sobre a alimentação, e tá tudo a 3 cliques de distância. Tem alguns estudos que trazem a reflexão que eu gosto muito de que já foi visto que a obesidade se tornaria uma epidemia, que seria um problema de saúde generalizado. E ninguém deu atenção a isso. Mas por que isso se transformou num problema tão grande? A gente veio num período de escassez muito intenso e aquilo do nada virou numa fartura e eu tenho acesso muito rápido. E a gente está passando por isso também com a informação. A gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. E aí o que a gente percebe, principalmente na prática clínica, é que muitas vezes as pessoas elas chegam com um sobrepeso de informação, mas desnutridos de sentido. Então, por que eu estou aqui? É uma idealização? Eu quero esse corpo porque eu quero um estilo de vida saudável que faz sentido para mim? Ou porque eu estou vendo a recompensa que o outro está tendo e eu acho que isso vai fazer sentido para mim? Então, tudo começa na forma como tu está se relacionando internamente. Respondi. Achei incrível o que você falou agora, de verdade. Foi bonito. Emocionou, né? E deixa eu puxar um gancho aqui. Nessa busca por um físico mais estético, muitas vezes a gente vê algumas orientações de pessoas, tanto em rede social, quanto YouTube, etc. Você vê vídeo da pessoa falando o que a gente deve fazer. E aí vem aquelas indicações pelo blogueiro, pela pessoa que não tem muita formação, sobre medicação, sobre suplementação, e muitas vezes vem indicação sobre hormônio. Eu quero perguntar para a Gabi. Gabi, em relação ao hormônio, quero dar uma secadinha para o verão. Vale a pena usar, não vale a pena usar? Quais os benefícios, quais os riscos? Então, acho que isso entra muito no que a Manu falou sobre sobrepeso de informações, né? Então, sempre que você vai fazer uma colheita de informações, assim como na safra, vai ter aqueles produtos que estão podres. Na internet é a mesma coisa. A gente tem acesso a muita informação, mas é difícil de eu tentar filtrar aquilo que vai ser necessariamente positivo, embasado, enfim. E é difícil para o leigo saber em quem acreditar, né? Eu entendo, porque quando eu penso em coisas que estão fora aqui da minha expertise, eu também me sinto, às vezes, um pouco sobrecarregado e sem entender de fato o que é verdadeiro, em que eu devo confiar. Quando a gente fala de hormônio, é um pouco isso, especialmente porque, em geral, quem vai estar defendendo isso vão ser aquelas pessoas que justamente estão com aqueles corpos que a gente está almejando, com o estilo de vida que a gente está buscando. E é difícil até pra gente, às vezes, não cair na armadilha, porque você também é ser humano e, às vezes, você endeusa determinados comportamentos, estilos de vida e tal. Mas a que custo? Acho que entra muito naquilo que a gente falou no início. Como que esse corpo está por dentro? E quando a gente fala sobre os hormônios, com esse viés cardiovascular, os efeitos deletérios, eles são muito negativos. Então, eu tenho pacientes que chegam e me perguntam, existe forma de eu fazer o uso de ser um uso saudável e ser um uso controlado do hormônio do ponto de vista cardiovascular, né? E a resposta é que não. Mesmo que você faça o acompanhamento, a gente vai ser capaz de encontrar alterações talvez um pouco mais precoces do ponto de vista cardiovascular, mas eu não vou conseguir dar uma pílula mágica que vai travar só os efeitos deletérios e fazer com que só cresça o músculo. Talvez seja uma ideia para o futuro. Vamos fazer um que seja específico só para esse efeito, uma molécula específica. No momento, não. Então, eu vou sempre acolher e acompanhar na jornada, se essa for a sua decisão, né? No momento... Não vai abandonar teu paciente, né? E não vou julgar, acho que cada um sabe o que compensa para você. Você quer arcar com esse risco, mas você vai ser orientado de que esse risco existe e que todas essas medidas não vão estar te impedindo de ter uma consequência séria da saúde, que inclusive pode ser mortalidade, mas que talvez a gente consiga pegar precocemente. O que pode acontecer é que muitas vezes a resposta vai ser algo que a gente sequer vai conseguir impedir, que é uma morte súbita. Então, esses efeitos do ponto de vista cardiovascular, assim como
os hormônios vão gerar uma hipertrofia muscular, esse músculo do coração também cresce. Daí você pode perguntar, mas não seria bom o coração tá mais musculoso e batendo bem? Musculoso, mas bate bobo, né? Exatamente. Isso a longo prazo vai levar a um enfraquecimento, a uma perda de performance do coração. Ele vai aumentar as pressões de enchimento dentro dele, que fazem com que ele funcione mal, que ele acabe depois dilatando, compromete o fluxo de sanguíneo para ele. Piora muito o perfil lipídico, e quando a gente fala de colesterol, eu não estou falando só do valor do colesterol em si, mas de uma doença crônica que é sistêmica, que é a doença aterosclerótica, que é das placas de gordura nos vasos do coração. Então, vai progredindo essa doença em todos os vasos do corpo, e as coronárias, que são esses vasos que suprem, que levam sangue e oxigênio para o coração, vão ser os mais suscetíveis. Então, esses casos que a gente vê de infarto, de morte súbita, que acontece do nada em pacientes, às vezes, fisiculturistas, tem muita associação com isso. Então, não é por conta do número do colesterol que vai estar em 300, 400, mas é pelo efeito que ele está fazendo por dentro, né? Uhum. Pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca, pode levar por um quadro por uma hipertensão grave, aumenta o risco trombótico, que também tem uma associação direta com infarto, com AVC, deixa esses vasos sanguíneos todos doentes. Então, eu posso ter quadros hemorrágicos, quadros de dissecção do vaso. Então, são consequências muito deletérias. É tudo uma questão de o que você está disposto a correr de risco. Só que a questão é que quando você escuta o ponto positivo, a tendência é minimizar esses efeitos deletérios. E a sensação que eu tenho na prática clínica é que tem muita gente que subestima a ocorrência desses eventos, sabe? Como Comigo se algo... não. Exatamente. Ou que algo que, se acontecer, eu vou dar conta de resolver. E esses efeitos, muitas vezes, são irreversíveis ou vão acontecer de forma súbita. Parece que se banalizou isso, né? Sim. E que muitas das pessoas que defendem o uso, que acabam trabalhando com isso, falam que as pessoas têm essas mortes, essas pioras, não só pelo uso do hormônio, mas por conta de outras substâncias que usam, né? Hormônio tireoidiano, pré-treino, efedrina, várias coisas. Claro, entra junto, mas a gente sabe que o uso inadequado de hormônio em dose excessiva, né, vai aumentar a pressão, vai piorar o colesterol, vai aumentar a chance de piorar o ventrículo, vai aumentar a viscosidade do sangue, o que prediz chance de infarto e tudo mais. E são eventos que acontecem rápido, assim, você vê essas alterações metabólicas em um curto período de tempo, não é uma coisa assim de anos de evolução, de forma irreversível e com danos muito graves. Então, esse fato de ter outros componentes ou de ter muita coisa assim em mercado negro que a gente não sabe nem a exata procedência, só amplifica o problema. Porque se eu tenho um problema dessa molécula que eu já sei individual, imagina quando eu estou num cenário todo que é negativo e com outras questões. E nesse cenário dos manipulados, essa questão de eu não ter nem certeza do que de fato está ali, do que eu estou colocando dentro do meu corpo. Sim. E muitas vezes as pessoas também, sem ter noção nenhuma daquilo que elas estão ingerindo ou aplicando, e quando você olha os componentes, aquilo nem foi pormenorizado para ela ter entender completamente aquilo que ela está sendo exposta. Eu acho que a saúde hoje em dia, a medicina, a gente passou de ter um papel assim positivo para ter um papel de compartilhar decisões. E isso parte em eu dar toda a informação disponível para o meu paciente para que ele entenda aquilo que ele está se submetendo. A partir do momento que a pessoa está cega para as consequências, ela não está fazendo uma escolha verdadeira, né? Ela está em desnutrição de conhecimento também. E aí entra, eu acho que a pergunta que a gente fica, na verdade, é: esse corpo de verão, ele é ideal ou ele é real, né? Então, a partir disso, estabelecer essas metas todas, como tu perguntou antes do resultado, e atingir tudo isso. Acho que a questão é essa, ser respondida. Isso é uma idealização inatingível, ou isso é a realidade? Será que isso é saudável ou é algo, né, irreal? Porque para chegar num corpo desse, realmente, a pessoa tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, porque abdicar. As coisas custam, né? E muitas vezes abdica da saúde, abdica de festa, família. E até queria aproveitar e perguntar para o João, que essa pergunta é muito legal, João. Existe hormônio que supra um treino fofo e uma dieta inadequada? Eu quero e além disso, mastigar. quais são as consequências endocrinológicas do uso indiscriminado assim, em dose alta? Eu acho que essa é a pílula mágica que todo mundo busca, assim. Eu acho que esse é o grande problema
mundial, assim, porque a gente realmente quer uma pílula, um remédio, que seja uma injeção que possa substituir o esforço necessário e o tempo necessário para que as coisas aconteçam, principalmente quando a gente fala de corpo, assim. E definitivamente a resposta é não, assim. Não existe hormônio, não existe suplemento, não existe remédio que vá substituir o tempo que você gasta lá suando a camisa e comendo direito. E, de novo, assim, talvez o mais importante de tudo isso é o tempo, assim. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm uma quebra de expectativa muito grande e que é muito difícil definir isso bem para elas, assim, que é ajustar a expectativa de performance e de tempo para atingir performance, assim. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, não se cria um campeão olímpico do dia para a noite e não se cria um corpo bonito e saudável do dia para a noite, assim. E, assim, a consequência, principalmente falando da parte hormonal, assim, principalmente de esteroides anabolizantes, porque a Gabi já falou um pouco da parte cardiovascular, de risco cardiovascular, acho que eu colocaria em dois grandes aspectos, assim. Um é a parte hormonal mesmo, assim, que toda vez que a gente coloca um hormônio exógeno no nosso corpo para dentro, a gente vai estar suprimindo aquele eixo hormonal que produz aquele hormônio. Ou seja, toda a maquinaria que produz testosterona, se a gente coloca testosterona de fora, aquela maquinaria vai ser desligada, assim. E aí vem o segundo problema, assim, porque ou você define muito bem, assim, o paciente toma essa decisão que ele quer correr os riscos, porque ele acha que isso pode ser minimizado por conta dos benefícios, assim, a decisão muito grande ele tem que ter noção de todas as informações para tomar essa decisão, assim, porque por conta dessas enxurradas de informação que tem, assim, uma coisa que eu coloco de analogia, assim, que é o sentimento que eu tenho toda vez que eu vou levar o carro para revisão, assim. Porque o mecânico ele pode falar qualquer coisa para mim, eu não entendo nada daquilo, eu vou acreditar cegamente no que ele vai falar para mim, assim. Eu não entendo se a barra axial está deslocada ou não, precisa ser trocada. O que eu posso fazer, na verdade, é escolher bem um mecânico de confiança para eu acreditar no que ele vai falar, assim. Eu acho que esse é o papel de todo mundo aqui, assim, escolher bem quem você vai escutar, porque, assim, a partir do momento que você coloca um hormônio para dentro, toda a maquinaria do teu corpo vai ser desligada. E a partir do momento, para mim, assim, que trabalha com esse tipo de paciente, o mais difícil é quando o paciente falou assim, olha, não valeu a pena, eu quero parar. E aí começa um processo muito difícil, assim, muito difícil para o paciente entender que aquilo que ele estava vivendo antes não é o normal, que a performance física, a parte psicológica, o rendimento, libido, aquilo ele não vai conseguir voltar fisiologicamente com aquilo ali, a testosterona de 1.500, 2.000, 3.000 que ele estava tendo, ele não vai ter aquilo com uma testosterona de 600, assim. Então, para mim, acho que o maior desafio, talvez, é a parte psicológica dele entender o que é o normal de rendimento, de performance de dia a dia. Assim. Para mim, é o mais difícil. Assim. A consequência mais difícil é a parte psicológica dos pacientes, assim, de longe. Não sei se a Manu já trabalhou com isso, assim, já viu isso, porque eu acho. Sim, nossa, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, em busca de emagrecimento, o Ozempic, enfim, não dá para deixar de falar sobre isso, porque o paciente ele acostuma a não sentir fome. E aí, quando tu tira aquela medicação, como é que ele vai reajustar aquilo? Então, quando eu acompanho alguém que está fazendo uso da medicação, eu trago muito isso. Tu precisa construir o que tu vai sustentar depois. Se tu tá agora, por exemplo, ok, eu tô aproveitando que eu não tô sentindo fome, então ao invés de almoçar, eu vou comer um doce de leite, um leite condensado, porque desce melhor, é docinho, eu gosto. Depois tu vai manter isso? Porque se tu não vai manter, por que tu vai fazer agora? Não faz sentido. Tu tá dando um tiro no teu pé se aquilo não vai ser. Não é uma escolha inteligente, né? Exatamente. E aí depois a fome vai vir. E aquele leite condensado que tu tá comendo esse tempo todo não vai matar a tua fome. E aí tu vai ter que fazer o quê? Ficar refém da medicação ou do tal do efeito sanfona justamente por essa falta de pensamento a longo prazo. E aí dá pra trazer até o estudo do Marshmallow, que eu acho ele sensacional, que pegam os bebezinhos, vocês já ouviram falar? Não. Eles pegaram os bebezinhos e deixaram numa sala fechada e falaram, bebezinho não, né? Eles entendiam. Mas tu vou deixar um marshmallow aqui pra ti agora. Se tu não comer o marshmallow, a hora que eu voltar, tu ganha 2. Se tu comer, vai ficar só com esse. E eles acompanharam muitos dessas crianças que participaram desse estudo a longo prazo e o desenvolvimento de controle inibitório. Então, qual que é a capacidade dessa criança de dizer não, sustentar essas outras questões em nome de algo que tu não vai ter uma recompensa agora, mas depois. E é muito isso. Então, a gente pode falar isso
a nível de estilo de vida. Então, ok, eu vou fazer o treino que eu não tô afim agora, eu vou levantar, eu vou correr na chuva para fazer a minha meia maratona. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu tenho um objetivo final e depois eu vou ser recompensado. Eu vou dizer não para esse doce agora, porque depois eu vou querer comer outra coisa, eu tenho um objetivo, chegar no X peso, enfim. Não significa dizer não para sempre, para tudo, mas é escolher os sims que você vai estar dizendo. Show de bola, excelente. E eu acho, em relação também um pouco do que o João falou, especificamente dos esteroides anabolizantes, muitas vezes a motivação para a pessoa parar um determinado comportamento, ou além dessa questão de, às vezes, se frustrou com o resultado, não valeu a pena na balança, muitas vezes pode ser até uma tragédia, sabe? É muito comum, eu tive Não, além da história pessoal, antes de acontecer com você, eu tive um amigo que teve uma morte súbita, eu tive um amigo que teve um infarto, meu irmão acabou de ficar internado por insuficiência cardíaca. Só que a pessoa já está, como o João falou, com a maquinaria desligada, com um outro eixo funcionando. Para ela voltar atrás dessa decisão depois que ela já foi feita, vai ser um caminho muito mais difícil. Pior ainda se o infarto aconteceu com você, porque daí não vai ter muita negociação comigo. Daí talvez eu não vou ser tão acolhedora em relação às suas escolhas. Porque daí realmente não é uma questão de uma decisão sua, mas é de um malefício completo e puro, assim. E vai ser muito mais difícil de você voltar atrás. Só que eu acho que nessas questões de saúde, eu sei que às vezes a gente traz os eventos deletérios e parece uma coisa muito fora da realidade, né? As pessoas têm uma facilidade de entender o ruim quando acontece próximo, assim. Nossa, você acha que nunca vai acontecer com você. Mas pensamento mágico, né? Exatamente, mas essas coisas não são a exceção. E a exceção é justamente eu ter aquela ideia de, não, meu avô tem 90 anos e fumou a vida inteira e ele não morreu de câncer e ele tá super bem e nunca infartou. Isso nunca pode ser um argumento positivo para você fumar e ter hábitos ruins. O mesmo tem que acontecer nesses cenários que a gente está debatendo aqui agora. A exceção é não ter os eventos deletérios. E eu não posso me pautar nisso como o motivo para eu continuar nesse caminho. Fulano usou 1 ano e nunca teve nada. Exatamente. Não, né? Isso não pode ser a tua justificativa para ficar, né? Tem gente que tem uma genética muito abençoada por Deus. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma genética tenebrosa para doença cardiovascular. Eu tenho um avô que morreu de infarto e eu, com os meus 31 anos, tenho dislipidemia e preciso tratar isso. E é aquela coisa, nós já conversamos várias vezes, né? Eu com você, com o João, com o João cardiologista lá de São Paulo, que é quem me orienta. E, gente, tempo de exposição a fator de risco, né? Quanto mais tempo eu me exponho ao uso de um esteroide anabolizante, ao uso de um hormônio tireoidiano de maneira indevida, a um tabagismo, a um colesterol alto, maior vai ser a chance de eu ter um problema relacionado a isso, né? Quanto mais tempo de exposição, maior a minha carga de exposição. As pessoas, às vezes, não pensam nisso, né? Tem gente... Eu ouvi uma vez um fisiculturista falando na internet que ele só fez um ciclo na vida inteira dele de uso de hormônio, que está durando 21 anos. Gente, é um tempo de exposição assim absurdo. Sim. Essa pessoa está viva, ela tem que agradecer, porque a chance de ter dado complicação é enorme. Sim. É que o problema é que uma frase é que o cemitério é silencioso, né? Ninguém vai estar postando na rede social as complicações, a parte ruim. O que a gente vai estar vendo e o que a gente vai estar escolhendo ver vai ser a parte boa, assim. Esse é um problema, assim. Exato. A gente minimiza a parte ruim mesmo. Até assim. Dessa questão do cemitério, eu me vejo muito ingrata na minha especialidade, porque boa parte das medidas que eu faço não vão ser necessariamente um remédio que vai tratar, que vai te melhorar agora. São medidas de prevenção. Então, eu vou lá e vou te dar um remédio que é para prevenir você de ter um evento dali a 50 anos. Se der certo, você não vai ter esse evento e talvez você nunca atribua a medicação que eu coloquei lá atrás para você ou a orientação que eu fiz lá atrás. Se o evento aconteceu, se você tiver qualquer efeito adverso da medicação que eu coloquei, você vai lembrar da medicação, vai lembrar de mim. Eu tomei tudo direitinho, mesmo assim infartei. Isso aqui não funciona. A prevenção primária é muito ingrata. Assim, eu sou a culpada. Então, a única forma de você lembrar de mim vai ser negativamente. É triste, eu falo. Eu no consultório eu ganho anos de vida, mas eles não são mensurados. Sim.
ninguém mensura. Ninguém vai saber não, ó, a gente tinha que ter a linha em paralelo, ó. Se você não tivesse feito isso, teria acontecido isso. Só pra gente poder ter... E é muito difícil vender isso, né? Em termos de negócio, é muito mais fácil você vender uma performance, vender uma mudança estética rápida do que vender isso, uma prevenção de longo prazo, uma saúde, assim. Sim. Recompensa a curto e longo prazo. Exatamente. É o marshmallow. Deixa eu aproveitar Todo isso. mundo quer marshmallow. Deixa eu aproveitar e mudar o assunto, que a gente falou até agora de coisa que não funciona, né? Então vamos para o que funciona, gente. O que funciona aí de suplemento, de medicação, o que realmente pode me ajudar? E aí, antes da gente começar a falar disso, quero perguntar para vocês, o que vocês estão tomando de suplemento? Creatina. Creatina e tomo whey. Creatina e whey. Eu João? também, hoje assim é creatina whey. Manu? Creatina e whey. Tem mais coisa? E nitrato antes Tem da nitrato, corrida. tem a Beterraba. Eu tô só no whey, gente, não tomo creatina. Não sou uma pessoa muito aderente ao uso. Mas então, pensando em suplemento, o que realmente funciona, João? Pensando assim, performance esportiva e pensando, emagrecimento. Tem alguma coisa termogênica hoje que me ajuda a queimar gordura? Eu acho que, de novo, é a mesma coisa, saber qual que é o teu objetivo, assim. Então, se o teu objetivo é academia, por exemplo, a gente vai estar falando de alguns suplementos. Se teu objetivo é, por exemplo, a endurance, assim, talvez a gente abra o leque para alguns outros suplementos, assim. Se a gente está falando de uma coisa mais de explosão, assim, a gente pode estar falando de outras coisas. Mas o que a gente tem hoje de evidência é de evidência de verdade, assim, que tem um benefício bom o suficiente, que vale a pena nível A, que a gente gasto, chama, né? Exato. É muito pouco, assim. Perto do que, principalmente se você entra num site que vende suplemento, se você olhar tudo aquilo, a porcentagem do que realmente a gente tem evidência de benefício é muito pouco, assim. Talvez a gente pode colocar numa mão, assim, contando, assim, exato. Eu acho que talvez o clássico, principalmente a creatina, talvez um dos suplementos, se não for o suplemento mais estudado, assim, e principalmente para aquele gás a mais, aquela explosão, assim, aquela repetição a mais que vai fazer no fim do treino, e para talvez trazer um pouco de sensação de um músculo um pouquinho mais inchado pela retenção de água intramuscular, assim. O whey vai ser muito mais para aquela pessoa que não consegue colocar a tua carga de proteína do dia de maneira alimentar mesmo, de comida. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, eu coloco para substituir comida. O ideal seria comida, mas eu coloco para bater minha meta de proteína. Assim. O nitrato vai ter também essa indicação muito para esse tipo de rendimento, assim, e acho que é muito difícil você ter a quantidade de nitrato. Não sei se você faz suplemento ou mesmo se faz beterraba, porque é muito mais difícil fazer. Não, nitrato é impossível, é muito mais concentrado. É muito mais fácil atingir a concentração, a quantidade que vai realmente ter algum benefício. Assim, o suco de beterraba vira uma alquimia, né? Vira. Duas beterraba, bate, coa, mistura, põe Duas uma laranja em pouco cima ainda e pau. pra proporção. E no fim fica um volume muito grande. Exato. Né? O que eu digo, assim, talvez, para mim, esse foi um ano que eu aprendi muito, assim, em termos de a potência e o impacto que o carboidrato, por exemplo, pode fazer, assim, para performance, assim. Muito isso para performance para academia, performance para endurance, para performance, assim, eu mudei muito, principalmente, eu tive 2 períodos esse ano de fazer uma ingesta maior, de uma quantidade muito grande de carboidrato, assim, que eu estava em superávit calórico e uma grande quantidade de carboidrato no dia. Assim, eu estava conseguindo progredir carga toda semana, minha recuperação pós-treino era absurda, assim, eu não tinha dor muscular quase pós-treino. E agora eu tenho muito o outro espectro, assim, porque agora eu estou em restrição calórica, comendo muito pouco carboidrato. E, assim, o meu treino não rende, assim. Não rende, assim, da vida. Só, não consigo carboidrato. No outro dia eu acordo, parece que passou um caminhão em cima de mim, assim, de dor muscular, porque parece que, caramba, eu treinei muito pior do que eu estava treinando antes, assim, e eu sei que é restrição calórica de carboidrato, assim. E as pessoas não têm noção o quanto isso pode mudar. Eu acho que talvez o Manu pode falar muito melhor do que eu em termos de endurance, de corrida, assim, o quanto o carboidrato bem colocado, assim, faz diferença. Nossa, porque total. as pessoas minimizam isso, eles querem colocar um suplemento, sendo que às vezes a comida e um suplemento de carboidrato bem colocado faz uma diferença muito maior do que qualquer suplemento que você pode colocar. Assim. E às vezes nem só o suplemento de carboidrato, porque eu vejo isso muito do corredor. O cara fica muito bitolado pensando em que gel que ele vai tomar e ele esquece do que ele vai comer antes, no dia anterior. Muitas vezes o cara não pensa na refeição, mas está pensando no gel, que é o suplemento, não é a base, né? Sim. E eu acho legal pensar também nessa questão do endurance, pelo menos eu percebo na minha prática, a importância da reposição de eletrólito.
Então, se tem uma coisa que eu priorizo, por exemplo, intra-treino, lógico, eu olho pro meu jantarzinho antes, meu pratão de macarrão lindo, os meus géisinhos intra do longo, tudo, mas colocar um eletrólito ali é a cerejinha do bolo. E às vezes eu sinto mais diferença em sais minerais do que do próprio carboidrato do intra-treino, porque eu já vim me preparando na refeição. Eu sempre falo que o meu pré-treino é a primeira refeição que eu faço depois do treino. Ponto. Eu vou estar recuperando meu corpo e me preparando para o próximo treino já dentro disso. Então, quando tu coloca o eletrólito, ele fecha tudo isso que tu já vem preparando. Eu acho que aí rende bem, mas aí não é minha área, eu tô falando minha experiência. E assim, a experiência pessoal, isso conversando com o atleta, assim, faz muito tempo. Por exemplo, eu tenho até atleta que se dá muito bem, por exemplo, com bicarbonato, assim. E tem atleta que, assim, não tem uma intolerância gástrica, assim, muito grande com bicarbonato, e para ele não dá certo. Já tentou colocar em prova e, assim, não deu. Eu acho que vai muito também da experiência de estar junto com o profissional, principalmente quando você está falando em performance, em alto rendimento. Aí as coisas vão ter ser muito mais individualizadas, assim. Então é muito de testar, às vezes de testar. Os atletas fazem muito teste, assim, vou tentar essa estratégia para essa prova, para esse treino, para ver se vai dar certo para mim, porque tem coisa que... Exatamente. O atleta de alta performance, ele é aquela pessoa que foge ao guideline. Muito, exatamente. Ele foge completamente ao guideline, tanto que os estudos, até a creatina super bem estudada, os outros suplementos um pouco menos, né? Cafeína, betalanina, bicarbonato, a beterraba, mas mesmo assim a gente tem estudos de qualidade pequena, muitas vezes, e com número de pacientes pequeno, porque você não consegue padronizar uma amostra. É muito difícil você juntar uma amostra de atleta profissional que está no mesmo nível para padronizar, né? Diferente de uma amostra populacional na cardiologia, né? Os estudos da cardiologia são um grande exemplo. O cara consegue colocar tranquilo 1 milhão de pacientes num estudo e dar risada. E aí ficam achando que os nossos com 1000 são desfechos. É muito mais fácil de ser medido, assim, desfecho na cardiologia. É defeito cardiovascular, de morte, né? Muito mais Como fácil, é que você vai avaliar um desfecho de performance? Exatamente. Coisa que o pessoal costuma fazer, avaliar a força do agachamento, a força do supino. Isso é interessante para o corredor? Exatamente. Eu quero saber quanto que ele vai baixar de tempo. Mas será que é fácil avaliar isso? Isolar, né? Eu vou isolar aquela medida como resultado final do desfecho. E eu vou colocar corredores do mesmo nível. Será que eu vou botar corredores de mesmo peso, mesma dieta? Não, eles vão estar em padrões diferentes, né? Eu vou ter um fundista, eu vou ter a pessoa que corre menos. Então, é muito difícil da gente padronizar isso e é o que o João falou. É teste mesmo. Bicarbonato, por exemplo, não está no meu rol de suplemento. Eu raramente uso, para não dizer assim. Não usei 5 vezes ainda com os meus pacientes. A betalanina é outra que está. E funciona da mesma forma, uma substância tamponante, né? Então, até pela intolerância gástrica do bicarbonato, que é horrível. E o excesso de sódio, né? Sim. Que também é algo que eu não gosto. A gente fugiu do corpo, né? o corpo de verão. Acho que em termos de suplemento, assim, as pessoas elas tendem a colocar uma expectativa de resultado muito grande. Eu acho que talvez o principal recado é que o resultado não vai vir dali, assim, definitivamente não vai vir dali. Eu acho que tanto que faz sentido no atleta por ser um refinamento de alguém que já está com toda aquela base muito sólida. Eu acho que o que não faz sentido é naquela pessoa que está iniciando, que ainda não consolidou nem as alterações básicas, assim, e às vezes vai fazer um investimento alto e nem fez a fundação da casa ainda e está escolhendo... Né? Exatamente. Tira o foco do básico. Acho que às vezes tira o foco do básico. É do básico bem feito. Não adianta você querer decorar a casa se não tem parede para você colocar o quadro. Exatamente. Então, pensando no básico, né, o médico gosta muito de falar de mudança de estilo de vida, né? E o que é mudança de estilo de vida? Onde que eu devo começar? Quero me tornar mais saudável. É uma alimentação adequada, né? Que foi algo que a gente falou bastante. A gente não falou muito de sono, mas ter um sono de maneira adequada é uma coisa que faz toda a diferença, regula muito o nosso organismo, ciclo de cortisol, melatonina, a gente precisa deixar isso organizado, né? A gente acaba esquecendo também de controle de uso de substâncias e drogas, e aqui entra a droga lícita e ilícita, né? Reduzir o consumo de álcool, reduzir tabagismo. Uma coisa que a Manu fala bastante, nós esquecemos, né? Manter relações sociais boas, você socializar. Isso é muito importante, não tanto para a gente, mas para o idoso. O idoso que não socializa é um idoso que adoece e morre mais. Um dos principais marcadores de saúde mental e de estabilização de humor é a socialização. Quando a pessoa começa a se isolar de muito, a gente já sabe que ali tem algum quadro que tem que ser olhado. E aí entra também exercício, que a gente falou bastante, né? E uma que a Manu também conversa bastante, que a gente não conversa. Controle de estresse.
O estresse hoje é um grande mal da sociedade, né? O que traz junto transtorno de ansiedade, traz junto depressão, burnout, e a gente vê uma sociedade cada vez mais imediatista e mais estressada, né? Eu acho que essa questão do estresse tem muitas coisas que são estruturais e que às vezes a gente dá nome a um problema que é um contexto inteiro da pessoa, que muitas vezes não requer só medidas individuais. Mas, claro, se a gente está num cenário que é intransponível, que eu não consigo sair, eu tenho que tentar encontrar medidas que vão, pelo menos, minimizar, né, esses efeitos. E todo esse contexto da alimentação, do sono e do exercício, por si, já são medidas anti-estresse, né? Então, por mais que aquilo que a gente falou, de sair da inércia, de dar o passo inicial, talvez pareça algo que vai gerar mais estresse para você, é só nesse primeiro passo. Depois ela vai ser aquilo que vai te ajudar a equilibrar e minimizar. E claro que tem outras medidas, assim. Então, a gente fala de meditação, de yoga, mas eu acho isso muito mais individualizável, sabe? Porque vai ter paciente que não vai se identificar em nada com algumas desses tipos de terapias, por assim dizer. E não faz sentido eu tentar fazer a pessoa encaixar uma meditação se isso está completamente fora da personalidade que ela tem. E então eu vou ter que tentar encaixar medidas de lazer, assim, eu gosto muito. Então, por exemplo, esse ano eu quis, como uma tentativa de medida anti-estresse, comecei a fazer uma aula de instrumento. Então, comecei a tocar bateria. Meu objetivo está muito longe de ser baterista, de ter uma banda, de... Exatamente. Na verdade, não é nem eu tocar uma música inteira. É para eu ter aquele momento em que eu chego e desconecto. Que eu posso ser ruim em alguma coisa. Exatamente. Isso é muito bom. Que eu não sou... Eu desligo a cabeça. Que eu não tô com o celular... O professor até fala, não, ó, Gabi, essa é legal, porque quando você for tocar na banda... Ah, sim, claro. A banda que totalmente. É assim. Não, eu só quero fazer... Isso pode não fazer sentido nenhum para outra pessoa, né? Então, isso não é uma intervenção isolada. É isolada, exatamente. E acho que isso é importante também de você encontrar profissionais que não vão te dar uma receita de bolo, mas que vão entender um protocolo. Não é esse ponto. Qual é o teu contexto, quais são os teus objetivos, os teus interesses, o que faz sentido para você? Tem algo que você consegue casar com alguém que é importante na tua rotina que você não está conseguindo nem ver? Então, uma consulta médica, e ainda mais na psicologia, vai muito além de você me falar uma queixa específica da tua dor no peito, do teu hormônio. Eu preciso entender esse contexto para eu poder dar medidas e intervenções que vão se encaixar no teu contexto, né? E o estresse entra nisso também. Eu vou até dar um exemplo de uma paciente que eu atendi ontem, que ela veio que ela queria ver os hormônios dela. A gente vai conversar por que ela queria ver os hormônios dela. Porque ela falou que ela estava se sentindo muito cansada, não estava se sentindo muito bem. Eu falei, mas por quê? Como é que tá? O que aconteceu? Tem acontecido alguma coisa? Ela falou, não, eu tenho ganhado peso. Mas assim, você notou por que você está ganhando peso? Eu falei, porque há 8 meses, o meu marido, e a gente tem uma empresa, e meu marido teve um AVC. E toda a carga da empresa começou a ficar comigo, e além da carga da empresa que ficou comigo, eu tenho que cuidar do meu marido que está com sequela em casa. Assim. Então, eu não consigo me cuidar, não consigo cuidar da empresa, eu tô com uma sequela. E ela veio para cá, porque ela queria ver os hormônios, porque ela não estava se sentindo bem, assim. E daí, é isso que eu estava falando, o contexto é muito mais amplo do que você sentar e falar assim, vamos ver os teus hormônios, assim. E as pessoas tentam achar pela máscara que pode consertar um contexto que é muito mais difícil. No fim, você vê que o problema não é hormonal, é uma exaustão física e emocional. Muito. Né? Que a gente vê muito isso. Né? Totalmente. Eu acho que uma das principais coisas que eu fui é deixar isso bem claro para ela, assim, para tirar um pouco desse peso da carga de responsabilidade culpa, que ela estava né? da culpa, exato, que ela não estava se dando bem, que é um contexto muito mais difícil e às vezes a gente tende a minimizar um pouquinho isso e achar o problema em outro lugar, assim, que talvez seja mais fácil de resolver. Assim. Deixa eu aproveitar, gente, puxar um encerramento aqui do nosso episódio. Gabi, take home messages. O que o pessoal deve levar para casa da sua experiência hoje? Eu acho que um corpo de verão, então, já que a gente está falando disso, mais do que um percentual de gordura baixo, do que o músculo, então é um corpo que se movimenta, que socializa com os outros, que se nutre de forma saudável, que faz boas escolhas, não só em termos de quantidade, mas evita os refinados, fazer o simples bem feito. O corpo de verão ideal é aquele que encontrou a melhor maneira de se equilibrar em todas essas frentes que a gente falou. Ele pode estar de biquíni ou de maiô, vai do que ele preferir. Perfeito. Ou de sunga. Ou de sunga. João, mensagens finais. Eu vou querer focar que as pessoas aprendam a curtir o processo, assim.
Porque eu acho que isso é o que mais vai fazer diferença. A partir do momento que você curte o processo daquilo que você está fazendo, e o processo de você atingir o teu corpo de verão vai durar a vida inteira, na verdade, assim, para você sustentar o corpo que você se sinta bem, assim. Mas, assim, aprenda a gostar muito do processo. E o processo, se para você, do corpo de verão, tem que incluir sono, tem que incluir atividade física que você goste, consiga praticar de maneira constante, frequente, assim. Alimentação que você goste, que se sinta bem e que isso faça sentido para você no teu dia a dia. E convívio e manejo de estresse, que eu acho que é o básico, assim. Talvez o sono, a gente falou pouco do tamanho da importância que ele tem, Sim. assim. E Vou fazer um episódio inteiro só sobre isso. vale muito, assim. Então, assim, aprenda a curtir o processo, porque isso só atinge o corpo de verão quem consegue aprender a curtir o processo. Acho que talvez esse é o maior segredo, assim. E lembrar que tem verão todo ano, né? Senão não dá tempo Pode ser o corpo do verão daqui a 2 anos, né? Um projeto de longo prazo. Exatamente. Manu, mensagens finais também. Eu acho que a gente precisa entender para que a gente quer esse corpo. Tu quer esse corpo para atingir alguma estética, algum ideal que vem de fora, uma cobrança, ou tu quer um corpo para viver bem? E o que é o viver bem? Então, eu acho que ponto de partida é tu entender o que faz sentido para ti. Isso, a grande pergunta é para quem, né? É para mim ou para os outros? Ruídos. Silencia os ruídos. Olhe para ti. Olhe para o seu umbigo, não se meça com a régua alheia, né? A gente sempre vai ter um referencial do outro, né? A gente se descobre a partir do olhar do outro em muita coisa. Mas o mais legal é a gente entender o que do outro faz sentido e o que não faz. Filtra. E muitas vezes, eu adoro dizer isso, que a insatisfação do humano é o que faz ele progredir. Né? Estar insatisfeito é o que leva a gente a procurar melhorar. E é o que levou o humano até hoje a se desenvolver, né? Mas uma insatisfação, talvez, consciente seria o adequado. Sabendo o que faz sentido para ti. Legal. E as tuas considerações, por favor, de vida? Eu vou puxar para um lado bem simples, que é assim, o que é o corpo de verão, gente? Na minha opinião, é um corpo saudável. E o que é ser saudável? É ter bem-estar físico e emocional. É aquele corpo que, ao mesmo tempo, te deixa bem, te permite fazer as suas atividades, você consegue tratar seu corpo de uma forma boa, fazer um esporte legal, sem sofrer, e você se sente bem com ele. Não necessariamente precisa ser um corpo com percentual de gordura baixo. Exatamente. Nós sabemos até que tem atletas que rendem com percentual de gordura mais alto. Então, é realmente aquilo que te faz se sentir bem e feliz. Gente, acho que chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio do podcast Corpo Consciente. Eu vou convidar todos vocês a nos seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, e aguardem os próximos capítulos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Valeu!